A gente recebe também hoje, né, para esse programa especial, a participação do Pedro Horta, ele que é advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e professor de Direito Constitucional do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Oi, Pedro, boa tarde, obrigada por receber o nosso convite. Boa tarde, Rosana Jatobá, boa tarde, ouvintes aí da Rádio Globo, um prazer aí estar participando ao vivo do seu programa. Muito bem, e olha, hoje de manhã começou o julgamento, né, às 8h30 da manhã, é um julgamento muito aguardado, muito esperado por todos. Dele participam 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse julgamento começou em Porto Alegre sobre um forte esquema de segurança, já que houve uma série de manifestações pelo país pró e contra o ex-presidente Lula, ameaça de morte contra esses 3 desembargadores, inclusive com pedido de tutela do Supremo Tribunal Federal. E quem está proferindo seu voto neste momento é o desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus. O placar é de 2-0, ou seja, Lula já está efetivamente condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A maioria manteve a condenação do ex-presidente Lula, confirmando então a sentença do juiz Sérgio Moro. Mais cedo, o revisor do processo, João Pedro Gebran Neto, votou pela confirmação da sentença e o revisor Leandro Poulsen também foi pela manutenção da sentença do juiz Sérgio Moro. Portanto, o placar é de 2-0. A gente espera, então, o finalzinho aí do voto do desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus. A Ellen Brown está aqui conosco, participando também do nosso programa, e vai recapitular tudo o que aconteceu até agora no julgamento, que começou às 8h30 da manhã em Porto Alegre. Ellen, boa tarde. Boa tarde, Rosana e ouvintes. Julgamento que ao longo do dia teve uma grande uma movimentação das redes sociais e que começou com a manifestação do procurador da República, Maurício Gerum, que disse que o ex-presidente Lula tinha ciência e controle de tudo. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. E ele conseguiu levar aí aos trending topics do Twitter hoje o escritor russo Fyodor Dostoiévski, autor do livro Crime e Castigo, quando ele, ao fazer a acusação de Lula, acabou citando um trecho desta obra. Depois, quem falou foi o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, que acabou, mais uma vez, negando as acusações contra o ex-presidente. Por outro lado, também não houve recebimento de vantagem devida. Não. O triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao AS Empreendimentos. E a gente, como você falou aí, sabe que o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator do caso, manteve então a condenação, aumentando a pena para 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no que ele foi acompanhado pelo revisor também do caso. E aí, Gebran Neto, ao proferir o voto dele, disse que o Lula não só participou de um esquema de corrupção, mas ele extrapolou a corrupção da Petrobras, colocando em xeque a própria estabilidade democrática do país. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou o crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Certamente, a reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano. As consequências do delito também devem ser consideradas negativas, uma vez que boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio Estado democrático de direito. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. Regime fechado, mesmo ele considerando, e aí a gente vai agora abordar essa questão também, né? O fato de que o presidente Lula já completou 70 anos de idade. Muito bem, então olha, Lula, pelo placar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que aprecia o recurso interposto pela defesa do ex-presidente, Lula já está condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 2 dos 3 desembargadores desta 8ª turma do tribunal decidiram então manter a sentença do juiz Sérgio Moro, proferida em primeira instância no caso do triplex no Guarujá. Vamos conversar então com o Thiago Dantas?
Não, com Pedro Horta, nosso advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, professor de Direito Constitucional do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Pedro, muito se fala da fragilidade da sentença do juiz Sérgio Moro, de que ela se baseou em delações premiadas e, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a delação premiada não é uma prova em si, é um instrumento para a obtenção dessa prova. Você concorda com isso? Quer dizer que não houve realmente a materialização da prova, a comprovação da vantagem indevida? O Instituto da Delação Premiada, ele vem aí do ordenamento e do direito comparado com os Estados Unidos, né? Realmente, você, para ter a delação, ela se presta a trazer indícios que, caso sejam positivos e as delações homologadas, e para elas serem homologadas, essas informações têm que estar consubstanciadas em corpo de prova. O que deixa uma lacuna, sim, para recursos aí dentro do ordenamento jurídico nosso, até porque o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal são ainda da década de 40, quer dizer, então há que se ter muito cuidado em a liberdade, o direito de ir e vir é um direito tão sagrado quanto do exercício da cidadania plena, que é votar e ser votado. Tanto é que o habeas corpus, que é uma peça constitucional, você não precisa da representação do profissional do direito. A própria pessoa pode pedir a liberdade. E passamos por um regime ditatorial no país, com prisões até arbitrárias e ilegais. Então, com o Constituinte de 88, ele se preocupou em preservar muitos direitos e garantias individuais e a liberdade de ir e vir, né? Então, há que se ter muito cuidado e zelo com esse tipo de delação. A gente vê aí o que aconteceu na questão da JBS, por exemplo, saiu do país, foram presos muito depois, mas fizeram uma delação, tiveram um lucro econômico, não houve bloqueio de bens, saíram do país, empresa funcionando, são coisas que o delator, ele vira um herói, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso e com as condenações também, que eu costumo dizer, de manchete de jornal. Quer dizer, a pessoa fala, sai numa manchete de jornal, a pessoa está condenada, né? Há que ter muito zelo nisso. Então, na sua opinião, não ficou comprovada a titularidade do imóvel nem o usufruto por parte do ex-presidente Lula? O Brasil ainda vive a questão da escrituração dos imóveis. Lógico, você tem indícios, teve a visita do presidente, teve o juiz Moro, uma caracterização de personalização do triplex, mas você não tem uma escritura lavrada, por exemplo, no cartório de registro de imóveis do Guarujá, que dá a titularidade do presidente Lula. Nós vivemos isso até que preserva o direito de propriedade no país, né? A segurança de que o que não está na luz de uma escritura não está na luz do direito. Então, e tão pouco ele usufruiu da propriedade, que seria com a escritura, e nem da posse, porque o apartamento, em meios de reforma, ele já deixou de ir. Apesar de todos os indícios de materialidade estarem aparecendo, há que se ter realmente consubstanciado de que, olha, aquele documento, aquela reforma, aquela unidade estava especificamente colocada para o ex-presidente Lula. Tá ótimo. Pedro Horta, daqui a pouco a gente volta com o senhor repercutindo mais essa questão da fragilidade da sentença, né, da suposta fragilidade da sentença do juiz Sérgio Moro. E na outra ponta, daqui a pouco eu converso com o Rafael Cortez para a gente repercutir exatamente o outro lado da moeda, a questão da politização da justiça.